Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Daniel, aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, versão NVI. Hoje nós vamos dar sequência aqui com o capítulo 4 e a nota lateral. Então vamos começar. Capítulo 4. Outro sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura, de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos Santos Deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deuses está em você. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu.
Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, prática a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. O cumprimento do sonho. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que estás decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Até aqui. Vamos agora à nota lateral. Lições para a vida. Localize-se. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho estranho, pediu a Daniel que o interpretasse. Observe: Deus tem um reino eterno. Ele tem os reis terrenos sob seu controle. Medite. Confessar a soberania de Deus é reconhecer o reino de Deus, sua autoridade real e o poder de veto sobre todas as coisas que acontecem. Abraçar a soberania de Deus é beber da fonte de seu senhorio e fazer um passeio de barco na tempestade da decisão. Você olha para o capitão e conclui: ele sabe o que é melhor. Além do mais, não é ele que controla as atividades do universo? O nosso Deus
está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Salmo 115:3. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o poderá desfazer? Isaías 43:13. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 46:10. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. Decretos divinos regem o cosmos. Jesus disse a Pilatos: não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. João 19:11. Os líderes judaicos pensavam ser os responsáveis pelo envio de Cristo à cruz. Pedro corrigiu-os. Jesus foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Atos 2:23. Jeremias inquiriu retoricamente: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Lamentações 3:37. O livro de Daniel declara: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou de dizer-lhe: o que fizeste? 4:35. As escrituras do Antigo ao Novo Testamento, dos profetas aos poetas e pregadores, rendem-se a um coro unânime. Deus comanda os acontecimentos da humanidade. Como Paulo escreveu: Deus é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo 6,15. Nenhuma folha cai sem que Deus saiba. Nenhum golfinho tem filhotes sem a permissão dele. Nenhuma onda quebra na praia sem que ele tenha calculado. Deus nunca fica surpreso, nenhuma vez. O Senhor está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Atos 17:25. O rei Davi proclamou: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmos 139:16. Negar a soberania de Deus requer tesouras afiadas e resulta em uma Bíblia esburacada, pois muitos versículos teriam de ser cortados. Aplique. Escolha uma ou duas pessoas a respeito de quem você leu ou ouviu na internet na semana passada. Então ore que o Espírito Santo as convença de seus pecados e lhes revele Jesus Cristo. Amém, Senhor. E é isso, gente. Chegamos ao final do capítulo 4 do livro de Daniel e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.